Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a Associação Amigos do Hospital da Criança. Comigo no estúdio está o vice-presidente da entidade, professor Nelson Canabarro, da UTFPR. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, para poder falar sobre a associação também. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Fique com a gente, o programa será interessante. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é a Associação Amigos do Hospital da Criança. Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, da UTFPR, que é vice-presidente da instituição que acabei de citar, a AAHC. Isso. Professor, eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizá-lo, parabenizar todos os integrantes da instituição. Eu sei que a instituição surgiu graças a uma iniciativa sua, em parceria com o Dr. Rodrigo de Souza Neto, que é o presidente da AAHC, e parabenizando vocês dois, eu estendo os cumprimentos a toda a equipe também do Hospital da Criança, bem como todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Mas eu gostaria que o senhor recapitulasse com o público da TV Vila Velha como surgiu a instituição. Então, a ideia das... Primeiro, o surgimento não foi com a ideia de fazer uma associação. No começo de 2017, o Dr. Rodrigo, que é médico das minhas crianças, ele é pediatra, ele conversou comigo, falou que tinha assumido a diretoria técnica do hospital, e eu questionei ele em relação ao plano de trabalho dele, no que ele ia fazer, porque seriam 4 anos à frente do hospital, se tudo corresse bem, junto com o Marcelo Rangel, e se ele tinha planejado alguma coisa, um planejamento estratégico do hospital para entregar ao hospital melhor do que ele recebeu, E eu falei para ele, se você quiser entregar melhor, você vai ter que trabalhar bastante. Se quiser entregar igual, tem que trabalhar um pouco. Se quiser entregar pior, não precisa fazer nada. É só cumprir teu expediente e deixar as coisas estragarem. Ele falou, olha, eu gostaria de entregar melhor, mas eu não sei como fazer planejamento estratégico. Então, dessa conversa, surgiu então uma proposta, eu fiz na universidade uma proposta de projeto de extensão, onde eu ia fazer, junto com a equipe de direção do hospital, o planejamento estratégico do mesmo. Não com a ideia de criar associação, a ideia era melhorar o serviço do hospital e melhorar a estrutura dele nesse período de 4 anos que o Rodrigo vai permanecer à frente do hospital. Então a gente começou então uma série de reuniões, reunimos os funcionários para eles entenderem o que era o trabalho, a proposta, montamos um grupo de discussão em cima da estrutura, pegamos como referência o Hospital da Pequeno Príncipe, em Curitiba, que ele é um dos melhores no atendimento à criança. E aí fizemos uma análise de gap, que é a distância que existe entre a estrutura do hospital municipal nosso aqui da criança e o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. E a partir dessa análise de gap nós iríamos traçar então um planejamento de coisas que poderiam ser feitas em pouco tempo, médio tempo e no longo prazo. E vimos assim que existia uma distância muito grande. E também um boato que corria dentro da cidade, dentro da própria estrutura do hospital, que o hospital seria fechado porque provocava um déficit milionário para a prefeitura. Então, o próximo passo foi fazer uma análise de contas também, para verificar a veracidade dos fatos, porque todo mundo falava, mas ninguém apresentou número nunca em relação a esses comentários. Então, a secretária Ângela, que faz parte da associação hoje, ela é membro também, ela repassou as contas para nós lá, fazermos a discussão em cima delas, e a conclusão que nós chegamos foi a seguinte: tirando a folha de pagamento, o déficit do hospital era menos que R$100 mil por mês. E no caso de um órgão público, a folha de pagamento não pode ser computado como gasto corrente, porque ele faz parte de uma estrutura de custo totalmente diferente, separado da estrutura de custo de funcionamento de um órgão público, porque se aquele órgão público for extinto, os funcionários continuam. Então a folha de pagamento não vai desaparecer, porque caso o hospital fosse fechado. É diferente de uma empresa, Se a empresa fecha, demite os funcionários, acabou a folha de pagamento. Órgão público não, concurso público vai permanecer. Então a gente tirou a folha de pagamento, chegamos a essa conclusão. E verificando então esse número, de onde viria a receita, para ele não ser mais deficitário, existe repasse do SUS e da Secretaria de Estado da Saúde pelas atividades feitas ali de atendimento à saúde pública. Se reativássemos o centro cirúrgico do hospital, que estava lá parado já há alguns anos, com cirurgias de baixa complexidade, são cirurgias simples, como amígdala, fimose, hérnia, que não tem grande custo de material,
o hospital passaria a ser superavitário, ou seja, tirando a folha, a prefeitura não precisaria mais colocar dinheiro do município no funcionamento do hospital. Então, foi aí. Esse foi o ponto que nós chegamos à conclusão que precisaria, então, reativar o centro cirúrgico. E, na sequência, né, vimos o seguinte, que o trabalho seria mais fácil se nós tivéssemos uma organização, pessoa jurídica privada, atuando, do que junto com a prefeitura, em função da burocracia que existe para a utilização de recurso público. E também para fugir da aquisição ruim, que muitas vezes a licitação acaba provocando, né? Ou paga muito caro, ou compra material de má qualidade por licitação. Então, o que nós tomamos a decisão? Foi aí que surgiu a ideia de criar a associação, para que ela pudesse captar recurso e fazer a gestão própria do recurso que ela captasse. E assim aumentar a eficácia, a celeridade no gasto do dinheiro e conseguir fazer um uso adequado do recurso disponível. Então surgiu com essa ideia. Bom, aí começamos então a trabalhar o estatuto da associação e regimento interno. E paralelamente a isso surgiu a possibilidade da Justiça Federal, que abriu um edital para chamamento de projetos para investir na área de saúde infanto-juvenil. E aí foram apresentados 2 projetos para a Justiça em nome da associação, não via prefeitura. E fomos contemplados com esses 2 projetos, que você esteve lá no lançamento do projeto do Adote uma Enfermaria, e viu a estrutura, a reforma que está sendo feita lá, foi baseado nesses 2 projetos. Então, em novembro, a gente finalizou o processo de criação da associação. Em novembro, nós ainda fomos contemplados com os 2 projetos, aprovados pela Justiça Federal. Em dezembro, foi feito o aporte financeiro da Justiça Federal e nós começamos em janeiro as obras que estão em andamento até hoje lá no Hospital da Criança. Esse é o histórico. E aí tem o envolvimento de várias pessoas fazem parte do corpo de funcionários do hospital, mas nós temos pessoas que são fora do hospital e que compõem a associação, e se tudo correr bem, nós vamos ter muitas outras pessoas que são de fora do hospital e vão trabalhar conosco lá como membro associado da associação. Bem, o projeto do centro cirúrgico consumiu quanto da verba e, basicamente, ele deve entrar em funcionamento quando? Existe uma previsão para isso? Bom, é assim, eram 2 projetos. O do centro cirúrgico, a reativação dele era um projeto de R$438 mil que foi aprovado. E o segundo projeto era para melhorar a estrutura das enfermarias, para melhorar a qualidade do serviço lá, de hotelaria, basicamente, né? Para melhorar o conforto da criança e do acompanhante da criança, que normalmente é a mãe, no período que estão em internamento. E esse projeto era de R$131 mil. Então a gente recebeu um repasse de R$600 mil aproximadamente, arredondando. A previsão do centro cirúrgico era dentro de um espaço muito grande, são 4 salas de cirurgia, toda a área de apoio de banheiro, lavatório, dispensação de resíduos, né? Circulação, depósitos, tudo isso faz parte do centro cirúrgico, né? Toda essa estrutura. Nós vimos lá aproximadamente 200 metros quadrados, só a estrutura do centro cirúrgico. E também foi criada a UCI, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, porque as crianças que saem de uma cirurgia, elas não podem voltar para a enfermaria diretamente, principalmente se for uma enfermaria coletiva. Então elas precisam passar por um período de atenção maior no pós-operatório e não tinha essa estrutura. Então essa unidade de cuidados intermediários é para fazer isso. Antes de voltar para a enfermaria, fica nesse lugar quando não precisa da UTI. Se precisar da UTI, vai para o hospital regional. Então serão 8 leitos na UCI, né, e todo o processo de modernização. Então esse foi o gasto. A previsão era gastar mais de R$400 mil, nós fizemos uma economia de 52%. De tudo que foi previsto, que a gente usou a tabela da Caixa Econômica para esse tipo de projeto, que normalmente já é uma tabela que contempla a ideia de licitação, que demora muito para receber, então é difícil, né? O empresário acaba cobrando mais caro, porque às vezes faz uma venda em janeiro e vai receber em dezembro. Então é muito complicado esse processo de venda para o poder público, principalmente em período de crise. Então o projeto inicial foi feito baseado em preços de licitação. Quando nós recebemos o aporte financeiro, era negociação à vista, com pagamento imediato. Então com isso nós conseguimos, né, uma economia de 52%. A cada R$10 nós economizamos R$5,20. Deu então para ampliar o escopo, né, do trabalho que foi feito lá. Então foi refeita uma brinquedoteca,
que é um espaço que as crianças precisam, era a céu aberto, sem estrutura nenhuma. Então a gente fez cobertura, compramos brinquedos novos, piso de grama sintética, pintura, uma decoração, também espaço para os fisioterapeutas sentarem, fazer anotação e verificar o comportamento da criança ali no próprio local. Então isso deu para fazer, e algumas obras que durante o processo de reforma aparece um monte de coisinha que você não vê na hora do projeto inicial e que normalmente demanda aditivo de contrato, que é onde as empreiteiras estão se enrolando atualmente e os governos. E nós conseguimos, com essa economia que foi produzida, fazer todas essas obras fantasmas, né, que apareceram lá no meio do caminho, sem precisar fazer aditivo, e ainda conseguimos. Ao final, agora que nós estamos na fase final já, estamos com 95% das obras prontas. Então a gente está prevendo uma economia nesse projeto de R$400 mil, uma economia de R$51 mil. Que aí nós vamos, junto com a Justiça Federal, definir o melhor uso desse dinheiro para ainda fazer mais investimento dentro da estrutura do hospital. Uhum. Bom, e o centro cirúrgico, em relação a equipamentos, esse dinheiro foi para a restauração do centro cirúrgico? Isso, foi para estrutura e infraestrutura. Né? Bom, a gente apresentou um novo projeto. A parte estrutural a mesa, de cirurgia, instrumental, o hospital tem tudo. Na verdade, tem 3 equipamentos que têm dificuldade. As lâmpadas ainda são lâmpadas quentes, que iluminam a cirurgia, e hoje em dia não se utiliza mais, né? Então tem que trocar por lâmpada fria. E alguns equipamentos de esterilização e limpeza de mãos, que hoje em dia já existem equipamentos modernos e seria interessante ter ali, para reduzir o risco de contágio, né, por infecção hospitalar. Então a gente apresentou um segundo projeto para a Justiça Federal e estamos no aguardo, esperamos que ele seja aprovado, para fazer, no primeiro momento, instalar as lâmpadas frias, né, de LED, para a sala de cirurgia e colocar os 2 equipamentos de esterilização e limpeza. Então a gente está no aguardo, a Justiça está em fase de análise e estamos torcendo que seja aprovado, porque aí já fica equipado com tudo que tem de melhor, vamos dizer assim. Mas vamos supor que não seja aprovado, com a estrutura que tem, já pode começar a fazer cirurgia. Nós acreditamos que, passando pela vigilância sanitária, tem que passar também pela Regional de Saúde para fazer vistoria, para que eles autorizem a fazer essas cirurgias pelo SUS. A partir do momento que esteja tudo ok, que é um processo burocrático, né, administrativo, eu imagino que mais agora, em torno de 60 dias, o centro cirúrgico volta a operar. Excelente. O projeto Adote uma Enfermaria foi criado com a intenção de angariar, na iniciativa privada, recursos para que as enfermarias do hospital se tornem mais agradáveis. Porque é óbvio que ninguém gosta de ir para um hospital, pelo menos não em sã consciência. Sim. E crianças muito menos. Elas estão fora de casa, sentindo dores, então é óbvio que não é, como eu posso dizer, o melhor ambiente para uma criança. Se a parte de hotelaria se encontra um pouco mais receptiva, um pouco mais harmoniosa, ótimo. Porque, no fundo, é sempre bom lembrar isso, né? Atendimento hospitalar, dentro das divisões de tarefas estabelecidas pela própria Constituição e pela legislação federal, atendimento hospitalar é responsabilidade do governo do Estado. Sim. E, graças a Paulo Cunha Nascimento, já falecido, nós temos o Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, o hospitalzinho, como a gente chama na cidade, que permite um atendimento adequado às nossas crianças, mas é um atendimento dentro das limitações do poder público, porque é a prefeitura que mantém com o dinheiro da prefeitura. Existe um repasse do governo do Estado, é verdade, mas não em volume suficiente do meu ponto de vista, né? Até porque esse hospital acaba atendendo também crianças de outros municípios. E as prefeituras não colaboram com a prefeitura de Ponta Grossa. É importante deixar isso bem claro, o que é lamentável. Mas, enfim, essa já é uma outra história. Mas essas crianças não podem ficar de lado, elas também precisam ser atendidas. Afinal de contas, Ponta Grossa é polo regional. Existe assim o bônus e o ônus, ônus, de né? Ponta Grossa que vão para Curitiba. Exato. Então, eu gostaria de saber o seguinte: o projeto Adote uma Enfermaria tem como foco principal humanizar o ambiente? Seria isso? Ou eu estou errado? Não, está certo. A ideia é tirar a cara do hospital.
Eu sei porque os meus filhos, o Benjamin principalmente, o Benjamin sempre foi uma criança feliz, sorridente. Tudo que ele faz, ele comemora. É uma criança, sim, que eu vejo que é iluminada, sabe? Não porque é meu filho, mas porque eu vejo a felicidade dele, né? Porque às vezes é filho da gente e não é feliz, né? Mas ele é uma criança feliz. E ele passou por um processo de internamento de uma semana, teve um rotavírus há 2 anos atrás. Ele estava com 2 anos e meio aproximadamente. E esse internamento foi muito traumático para ele. E a partir desse internamento, ele chegou em qualquer lugar que tenha cara do hospital, ele já fica nervoso na entrada. Ele começa a reclamar, chorar, não quer entrar, porque ele passou lá um período difícil. Injeção, soro, preso na cama, e criança presa é um sofrimento para eles. Então a lembrança que ele tem de hospital vem desse momento que ele viveu com o rotavírus, que ninguém maltratou ele, fez o que tinha que ser feito. Sim. E o ambiente do hospital para ele, aquela sala branca, né? Os móveis da mesma cor, da parede, tudo igual, né? Sem muitos atrativos para a criança que precisa do lúdico para estar bem, né? Ele acaba, na minha opinião, até às vezes prorrogando o período de internamento. Ou de convalescença, demora mais, porque a criança fica numa situação que não é o mundo dela. O mundo da criança é um mundo colorido, é um mundo feliz, é um mundo da brincadeira, um mundo lúdico, e o hospital não propicia isso. E não é culpa de ninguém, historicamente é feito assim, né? Então, aqui que foi a ideia, né? Primeiro, o projeto inicial previa a mesma coisa, que todo mundo pensa igual, todo mundo pensa que tem essa imagem de hospital. E quando nós fomos a Curitiba, a equipe foi a Curitiba, que foi a Raquel e a Michele, foram a Curitiba ver os móveis na hora de comprar, que um dos projetos era melhorar a estrutura das enfermarias. Não existia o projeto Adote uma Enfermaria. Nós apresentamos o projeto para a Justiça Federal, melhorar a estrutura, prevendo aqueles móveis normais, de metal, branco, tudo igual. E a Michele e a Raquel, que são membros da associação, e a Raquel é a diretora administrativa do hospital, foram a Curitiba e conheceram uma linha de móveis hospitalares com cara de criança. E voltaram de lá, só que obviamente muito mais caros do que o móvel comum, né, que é utilizado em enfermaria. Voltaram de lá com aquilo na cabeça, né, com o coração já conquistado. O único problema é o seguinte, que o projeto que nós apresentamos era para reformar 19 enfermarias. Em função da diferença de custo, nós conseguiríamos fazer 7. E deixaria de ser uma enfermaria e passaria a ser quarto de criança, dentro dos padrões da vigilância sanitária, tudo certo. Só que com cara de quarto de criança, com paredes mais coloridas, móveis com cores, com desenhos, né, uma estrutura muito mais confortável, muito mais agradável. E voltaram com isso na cabeça e todo mundo comprou abrigo. Então o que nós fizemos? O que nós pensamos? Vamos fazer as 7 enfermarias com o dinheiro que tem. A Justiça Federal concordou com a alteração, porque era para melhor, não era para pior, né? E vamos atrás de captação de recursos para fazer as outras 11, as outras 12, para fechar 19 enfermarias. Que daí surgiu o projeto Adote uma Enfermaria. Então a gente já está, as 7 já estão praticamente prontas também, os móveis já estão prontos, eu estou esperando acabar o serviço de alvenaria, de pintura, para trazer os móveis e instalar nessas 7. E o projeto Adote uma Enfermaria veio com a ideia do seguinte, vamos buscar parceiros que queiram, ou pessoa física ou jurídica, independente, que queiram adotar uma enfermaria do hospital e fazer o investimento necessário para transformar num quarto de criança, que vai atender a população infantil da cidade. E essa enfermaria passa então a ser chamada pelo nome da empresa. Nós já tivemos 2 adoções, uma da própria fabricante dos móveis, que quando viu o projeto achou que valia a pena. Então ela adotou uma enfermaria, a 8ª enfermaria, então a enfermaria MedWorld, que é a fabricante dos móveis, e a 9ª é a Eletrocometa, aqui de Ponta Grossa, que já adotou também. A professora Elizabeth Schmidt, que é a vice-prefeita, também, não por ser vice-prefeito, porque a empresa ela tem que negociar com o marido, né, e que não estava no lançamento, mas ela se encantou, e ela já fez a adoção, né, de uma das enfermarias também para ser enfermaria Eletrocometa. Então essa é a proposta do Adote uma Enfermaria. Como tem enfermarias que são muito grandes, e pode ser uma pessoa física, uma família que queira adotar, né, uma enfermaria, às vezes tem famílias hoje que estão muito bem de vida e que na infância, alguns anos atrás, 10 anos atrás, estavam lá no fila do hospital porque não tinham condições de pagar um plano de saúde. E hoje, de repente, pode ir lá e adotar uma enfermaria no hospital onde passaram seus filhos por tratamento. E vai ter o nome da família no hospital também.
naquela enfermaria. Então, enfermaria, família, Hermann, por exemplo. Então, essa é a ideia do projeto Adota uma Enfermaria. É um investimento inicial que eu prefiro não dizer valores, Ney, porque fala o número que não é grande, mas que falando o número sem ver o que tem lá, pode pensar, não, é muito caro. Mas olhando a estrutura, não, é barato, porque a relação custo-benefício também é boa. Mas o valor não é alto, para as pessoas que estão assistindo não pensar assim que é exorbitante, não é. Então a ideia da Adota uma Enfermaria é essa. Então de 7 já foi para 9, então nós temos 10 enfermarias que nós vamos trabalhar. E já temos outras empresas que estão interessadas, querem fazer visita no hospital, para que possam conhecer. E aí fazer a adoção dessa enfermaria. E é um investimento único, não é um investimento todo ano. Então vai ser feito o investimento inicial, faz a reforma, faz a adaptação necessária e implanta, coloca lá a enfermaria no nome da sua empresa. Manutenção de imóveis, essas coisas são pequenas, né? Não custa muito caro. Então a gente acaba, mais tarde a associação vai acabar absorvendo essas reformas, essas manutenções. Então é um investimento único da empresa. Eu vejo sim que tem empresa que adota canteiro meio de rua, né? Adota praça, adota lá aquele chafariz lá do Varanas. Então, por que não adotar uma enfermaria que está investindo no futuro da cidade? Né? Porque cuidar da criança é cuidar do futuro. Não é verdade? Uhum. Cuidar da criança é cuidar do futuro. E os canteiros de rua, a prefeitura tem o serviço para fazer isso, para fazer a manutenção, fazer a limpeza de todos os canteiros. Não precisa de uma empresa adotando. Né? É isso. Eu, sinceramente, achei a ideia fantástica. Eu vi os móveis realmente são muito bons. O ambiente criado é um ambiente que propicia a recuperação de maneira mais célere, porque é um ambiente infantil. Isso, né? E com conforto para a mãe também. Principalmente. Né? Porque as mães sofrem, né? Sofrem. A mãe e a criança estão em estado de sofrimento. Né? Porque ninguém está no hospital a passeio. Né? Não. Tá lá, criança, hospital de infantil e criança, eu tenho filho, você também, a gente sabe como a gente sofre porque os pequenos estão doentes. Então a mãe só, além de estar num momento de sofrimento, lá a acomodação era sofrível também para a mãe. Então a estrutura nova das enfermarias pensa no conforto da criança, mas no conforto da mãe também. Então tem um lugar para ela dormir tranquila, deitada, né, que é importante, tem uma poltrona confortável para ela ficar do lado da cama com o seu filho, né? Tem uma mesinha para as crianças brincarem enquanto estão na enfermaria, colocar uma TV LED para passar o tempo, que hoje em dia faz parte, né, da vida moderna, a televisão, e também ar-condicionado. E o ar-condicionado não é para o conforto térmico, é porque no inverno aquecer o quarto diminui o tempo de internamento, porque no inverno são os problemas respiratórios que acometem as crianças. Então, o quarto quente vai ajudar a criança a se recuperar mais depressa do que um quarto gelado, que é o que tem hoje. Então, a ideia é que todas as enfermarias tenham ar-condicionado para isso, mais para esse fim, não é para o verão, é para o inverno. E realmente, a nossa cidade é fria no inverno. Né? E aquele local, apesar de ficar numa baixada, entre aspas, né, é um local de boa circulação de ar. Sim. Então, automaticamente, nós temos o ar gelado passando pelas janelas. Não há como evitar isso. Exatamente. Então, com o ar-condicionado, a situação muda de figura, não é mesmo? A ideia é favorecer o processo de recuperação da criança. Então, não é só por conforto, né, mas também visando diminuir o tempo de internamento. Se você diminui um dia de internamento de cada criança que fica no hospital da criança, no final de um ano, você já pagou todo o investimento que foi feito lá. Só de economia que essa redução de tempo vai promover. Todo mundo sai ganhando, né? Principalmente a criança, que fica Exatamente. boa mais rápido. Exatamente. Muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, a Associação Amigos do Hospital da Criança, ou Amigos do HC. E comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, da UTFPR, que é vice-presidente da instituição AAHC. Professor, eu conversei com o senhor agora no último bloco, falando
dos projetos de recuperação do Centro Cirúrgico do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, em Ponta Grossa, bem como do projeto Adote uma Enfermaria, onde se cria, nós mencionamos isso no bloco anterior, um ambiente lúdico, confortável, com ar-condicionado, principalmente em virtude do inverno, fazendo com que o quarto se mantenha aquecido. A nossa região é muito fria agora, nessa época do ano, e é óbvio que o quarto devidamente aquecido, sem o ar frio, facilita, devido aos problemas respiratórios que nós temos aqui na região dos Campos Gerais, no inverno, facilita a recuperação da criança com muito mais facilidade, né? E eu gostaria de continuar falando sobre o trabalho que vocês ainda podem desenvolver, né? A finalidade da instituição e aquilo que ela se propõe. Porque o que vocês elaboraram tem um cunho humanitário muito forte. Eu, infelizmente, não tenho condições financeiras de fazer o aporte que eu gostaria. O que eu posso fazer e estou fazendo é ceder o espaço para que a instituição divulgue a sua existência, antes de mais nada, e as suas pretensões. Tenho uma admiração profunda por quem se dedica ao próximo, e já o conheço faz alguns anos, e sei do carinho e do respeito que o senhor tem por outros seres humanos, pelas limitações dos outros seres humanos, pela preocupação que o senhor em particular tem com a necessidade que todos nós devemos apresentar de maneira saudável de superar os nossos limites. Óbvio, se a gente contar com a ajuda uns dos outros, fica mais fácil. Sim. Mencionávamos antes de iniciar o programa que, infelizmente, as pessoas hoje em dia se preocupam tanto com os seus problemas particulares que esquecem, ignoram o resto. O mundo não funciona desse jeito, nunca funcionou. Quer dizer, embora isso seja parte da natureza humana, se a gente deixar as coisas correrem dessa forma, teríamos um planeta insustentável em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Repito aquilo que eu disse no bloco anterior. Meus parabéns, né, por tudo que o senhor fez pelo Hospital da Criança e pela associação e que vem fazendo ainda. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que pode ainda ser feito pelo Hospital da Criança. Sim. Então, assim, eu acredito que não sejam poucas coisas. Assim, primeiro, né, eu agradeço os parabéns, mas não é um trabalho solitário, né? É um trabalho coletivo. Nós somos uma equipe forte, né? Tem o Dr. Rodrigo, que é uma pessoa que já trabalhou anteriormente com Doutores de Palhaços, né? Já tem um histórico também em cima disso. A Michele, a Letícia, a Raquel, o pessoal do Ministério Público Federal, a doutora Cristiane, que é uma mão na roda, assim, porque ela tem uma capacidade de negociação muito grande e ela comprou a briga junto conosco, então ela senta conosco para negociar com os fornecedores. Isso nos auxiliou muito na economia produzida, né? Então eu tenho sido um porta-voz, né? Tenho ido nos lugares falar a respeito da associação, mas não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E eu tenho a graça de Deus de conhecer esse trabalho social, já ter feito bastante atividade assim, e eu sempre digo assim, tem uma amiga minha, que é uma amiga velhinha, mas é uma amiga de infância, que ela me conhece desde quando eu tinha 4 anos de idade, que é a dona Tereza, Maria Tereza, da Pizzaria O Forno, aqui do centro da cidade, aquela de cabelo vermelho, que anda pela cidade inteira aí, né? Dona Maria Tereza, quando eu tinha 4 anos, fazia 1 ano que o pai tinha abandonado a nossa família. Eu sou o 7º filho de 8. Então a minha mãe assumiu 8 crianças sozinha. Isso há 46 anos atrás. Há 46 anos atrás, as mulheres largadas do marido eram xingadas na rua. E as crianças, filhas dessas mulheres, não podiam brincar com as outras porque era má influência. Porque se o pai largou, é porque tinha alguma coisa errada. A minha mãe viveu essa situação, essa história. E eu vivi na favela dos 4 aos 11 anos de idade, onde a nossa luta era por um prato de comida no dia seguinte. Nosso sonho era um prato de comida na próxima refeição. Eu ia nas filas do SOS buscar cesta básica junto com a minha mãe. Que não era cesta básica na época, era sacola de comida. Na irmã Sheila, tomar sopa. Então, essa foi a minha infância, né? E a minha infância só foi melhor porque eu tive pessoas que cuidaram de mim e tive uma mãe, a mãe certa, né? A mãe que abraçou a vida, as rédeas da vida, segurou as rédeas da vida com as 2 mãos e pôs a criançada em cima e vamos. O meu irmão mais velho, quando o pai foi embora, tinha 13. E eu tinha 3. E a minha irmã mais nova nem existia ainda.
Então é uma família que veio vivendo da ajuda dos outros. E eu sempre falo para a dona Teresa que ela deu emprego para minha mãe quando ficou sabendo da história dela, né? Da necessidade pela qual ela passava. Minha mãe não tinha, naquele tempo as mulheres não eram preparadas para trabalhar, eram preparadas para ser dona de casa. Então ela não tinha a qualificação necessária para trabalhar numa pizzaria. A dona Teresa, mesmo assim, alguns chamam de Dona Maria, acho que é Maria Teresa, eu chamo de Teresa. A dona Teresa, mesmo assim, deu emprego para ela, né? Mesmo sem a qualificação necessária para ajudar a mãe. E na sequência ela deu emprego para 2 irmãos meus ainda, que tinham 13 e 14 anos, também para auxiliar a nossa família. E eu sempre falo para ela assim, que o agradecimento que eu tenho, que eu posso dar para ela, é em dizer para todo mundo ir comer pizza lá. Então, te digo também, se for sair comer pizza, vai lá no Forno, que ela é a melhor pizza da cidade. Então, eu sempre falo isso para ela. E ela falou uma vez para mim assim, professor, eu estava na condição de ajudar. Então, eu ajudei. Se Deus me deu a condição de ajudar, eu vou ajudar. E eu nunca esqueci essa frase. Não que ela seja a razão pelas quais eu me envolvo com projetos sociais, né, já há alguns anos, acho que já há uns 20 anos que eu trabalho com algum tipo de projeto social, mas essa frase sempre me diz o seguinte, se eu estou na condição de ajudar, por que eu vou dizer não? Né? Tem gente que diz não. Então, por isso que eu me envolvo, e talvez por isso que as pessoas me procurem, para a gente fazer projeto legal. Então, eu estou sempre envolvido em coisa boa, e nem sempre as ideias são minhas. Algumas vezes as ideias são minhas mesmo, que surgem, como o projeto Menarca lá do CEPAM, foi uma ideia que eu tive, né? Mas as pessoas trazem, ó, isso aqui, o que você acha? Vamos fazer isso aqui, e se dá para fazer, vamos fazer. Então é por isso que eu sempre estou envolvido, mas nunca é um trabalho solitário, sempre é um trabalho coletivo. E às vezes eu apareço por causa que, por ser professor, eu tenho uma boa oratória, então ajuda a divulgar também, né? Passar a ideia a respeito do que está sendo feito. E eu não tenho muita vergonha de estar na frente da câmera aqui também, que algumas pessoas têm dificuldade. Então isso ajuda, né? Então, mas eu aceito os parabéns em nome de toda a equipe que está trabalhando, porque enquanto eu estou aqui agora tem uma galera lá cuidando da obra, né, acompanhando, e assim que a coisa caminha, todo mundo dando as mãos. E aproveitar também a parabenizar o Bochenek, o Dr. Bochenek e o Dr. Sovec, que são do Ministério Público Federal e da Justiça Federal em Ponta Grossa, que tiveram a brilhante ideia, porque eles receberam esse dinheiro originário de um processo, né, na Justiça Federal, que determinou um determinado período de pagamento de um valor lá X, e esse montante constituiu esse fundo, que permitiu o investimento de mais de R$1 milhão no hospital regional, que já auxiliou bastante o hospital também, agora essa obra aí do Hospital da Criança e esse novo pacote de projetos que está sendo analisado pela Justiça Federal para melhorar a estrutura de saúde da cidade. Então eles tiveram uma grande ideia, foram as pessoas certas no lugar certo, que podiam pegar esse dinheiro, fazer uma GRU e recolher para o cofre da União. Nunca mais ia voltar para a cidade. E eles tomaram a decisão de fazer, na sentença, que a aplicação seria em Ponta Grossa, na área de saúde infanto-pediátrica. Então, eu queria parabenizar essas pessoas, porque se não fossem eles, nada do que está sendo feito no hospital estaria feito, porque para arrecadar R$600 mil em forma de campanha é uma eternidade, né? Não fossem os projetos aprovados, a gente não teria esse recurso. Então, começa ali. A disposição deles também em auxiliar a execução do trabalho, com o Osmar, a Cristiane, a doutora Cristiane, que também é procuradora, de estar conosco. Não é, ó, está aqui o dinheiro e se vire. Não, estão conosco o tempo todo. Então, ali, passo a passo, a todo momento a gente tem reuniões para alinhar os pensamentos, para não ter conflito de informação. Ou seja, é um trabalho fantástico que está sendo feito, né? Eu acredito que eles estão fazendo isso também com os outros projetos que eles estão financiando. Ou seja, é o dinheiro público, que era privado, passou a ser público, está voltando para o público, para a população, de uma forma transparente, bem gerida, né, e que está multiplicando. A gente tinha uma previsão de obras, está conseguindo fazer mais. Tinha uma ideia de enfermaria, está conseguindo fazer mais, com o mesmo recurso. Ou seja, mostra que quando a sociedade se reúne, com um bom propósito, tudo frutifica. Você consegue ir mais longe do que você imaginava que iria. Porque sozinho você caminha bastante, mas para ir longe é em conjunto. Então isso é só para deixar claro, né, que não é um trabalho solitário, individual.
E segundo aspecto é o seguinte, o que é o nosso futuro, né, a ideia da associação? Em termos jurídicos, a proposta é futuramente a gente ser uma OCIP. Então tem um período aí de funcionamento como pessoa jurídica, já de fato, de direito, né, com o CNPJ, no mínimo 2 anos para daí conseguir a utilidade pública municipal, depois a estadual e depois pleitear junto ao Ministério da Justiça o status de OCIP, porque daí pode captar recursos junto a empresas com bônus fiscal. Então pode deduzir no imposto de renda o investimento feito no hospital. Hoje não pode, hoje em dia é uma associação, então vai ser uma doação sem renúncia fiscal. Então, juridicamente, esse é o próximo passo nosso. Mas o que nós pretendemos fazer pós-projetos, né, pós-ativação do centro cirúrgico? Então, nós vamos captar mais associados, né, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, e existem 4 categorias, basicamente, de associados. O primeiro é o participante efetivo, que é aquele que vai, como eu e os outros que estão trabalhando no momento, participar de tudo que a associação faz. Reuniões, encontros, campanhas, promoções, tudo. Vai trabalhar de manga arregaçada ali, né? Que pode vir a ser, então, por exemplo, o futuro presidente da associação. O segundo categoria é o participante esporádico. Por exemplo, tem a feijoada, vamos realizar uma feijoada para captar recursos para o Hospital da Criança. Então tem aquela pessoa que gosta disso e vai participar só desse evento no ano, não vai participar de mais nada. Tudo bem, não tem problema, vai dar a sua contribuição do mesmo jeito, né? Só que ele nunca vai poder comandar a associação porque não está acompanhando o dia a dia. A terceira categoria é o contribuinte, que nós ainda não iniciamos essa categoria. Mas a ideia é que a pessoa se associe e faz uma contribuição mensal de R$1 a R$10. Todo mês ela faz a sua contribuiçãozinha lá. Porque se a gente pensar no universo de 335 mil moradores que tem em Ponta Grossa, né? Se a gente conseguisse 10%, que nos desse R$1 por mês, nós teríamos uma arrecadação mensal de R$30 mil, aproximadamente. Ao final do ano você tem R$350 mil, que é metade do valor que a gente captou nos projetos. Então a ideia futuramente é fazer um esforço concentrado para ter esses participantes, que são pessoas assim, que não estão a fim de participar de reunião, que não gostam de ir nesses eventos que são promovidos, mas que gostariam de auxiliar o Hospital da Criança. Então ele pode auxiliar dessa maneira, como contribuinte. E o terceiro é o honorário. O honorário é uma honraria, né, que vai ser concedida para pessoas que vêm e façam uma grande obra em nome da associação, um grande investimento no hospital. Grande, não precisa pensar assim, de repente, 200 mil, não. É algo que o hospital precisa e vem alguém ou uma empresa e diz, não, isso aqui eu faço, pode deixar comigo. Esse é um sócio honorário, que dele não vai participar de nada, não vai contribuir mês a mês, né, como o contribuinte, mas ele foi lá e deu a sua contribuição para o hospital também. Então são essas 4 categorias que nós vamos começar, assim que entregarmos as obras que estão consumindo ali a nossa energia bastante, né, a gente vai começar a trabalhar fortemente em cima da captação de associados. E daí com isso ter um caixa constante para poder fazer o suporte para o hospital. Toda atividade que a associação fizer, ela vai ser suporte, não vai ser atividade fim do hospital. A atividade fim do hospital é função do governo. Então, nunca vai assumir folha de pagamento, nunca vai contratar um funcionário para pôr lá, para trabalhar para o hospital, nunca vai comprar medicamento, que é obrigação do governo, porque se a associação assume esse tipo de coisa, que é o funcionamento básico do hospital, se algum dia ela parar de funcionar, o hospital fecha. Então não pode tirar a responsabilidade do governo, tem que continuar fazendo a parte dele. Mas, por exemplo, ter uma TV LED no quarto não é obrigação do governo. Então a ideia da associação colocar a TV LED, que é para conforto e entretenimento, né, é um plus, é o adicional, que o governo não é obrigado a fazer. Então a gente entraria nisso. Colocar senha, por exemplo, no atendimento, que eles vão lá, não sabem a ordem que chega. Então esse tipo de trabalho é o que a associação fará futuramente com esses investimentos. E a manutenção do que foi feito com esse projeto inicial, porque uma coisa que acontece muito no serviço público é que primeiro as coisas se perdem inteiras, arrebenta, estrago, deterioro, para daí lá na frente fazer um trabalho de reforma. E a nossa proposta é fazer uma gestão de manutenção. É ter ali uma forma de
de gerir adequadamente tudo que foi feito, para que não seja preciso fazer manutenção preventiva e não a corretiva, manter funcionando ao invés de esperar quebrar, que é muito mais caro para consertar qualquer coisa depois que quebrou, né? Além do dano para a população que fica sem o serviço. Então esses são os caminhos, o jurídico e o operacional. Bom, professor, eu sinceramente vou ter que cumprimentá-lo de novo, primeiro por dividir sua história de vida com a gente. Sabe, as pessoas elas acreditam piamente que o seu sofrimento individual é maior do que o sofrimento dos outros. Isso não é verdade. Não. Nós não sabemos exatamente como a dor afeta alguém. Né? Agora, nós podemos ter uma dimensão daquilo que o não fazer algo pelo próximo pode gerar. Então, como a proprietária da pizzaria O Forno, que o senhor elogiou ainda há pouco, né, disse que ela estava na condição de ajudar e por isso ajudou, é importante a gente parar para pensar da seguinte maneira. E eu acho que nós conversamos sobre esse assunto, se eu não me engano, na TV Educativa, durante uma entrevista para o Telejornal da Educativa, ou então na rádio CBN. Não me lembro agora em qual dessas oportunidades, mas nós falamos que Antônio Bochenek, por exemplo, o juiz federal, que foi muito importante nesse processo, bem como Oswaldo Sovec, procurador da República, a doutora Cristiane, não sei qual é o sobrenome dela, mas enfim, essas pessoas, elas tiveram um atendimento na infância. Sim. E se elas, quando crianças, precisassem do hospital da criança, ou de uma estrutura similar, e não tivessem tido acesso a essa estrutura, Exato. E tivessem morrido, é possível dimensionar hoje a falta que elas fariam para a sociedade. Exatamente. Se Antônio Bochenek não estivesse no cargo que ele está, se Oswaldo Sovec não estivesse no cargo que ele está, se a doutora Cristiane não estivesse no cargo que ela está, essas pessoas fariam falta à comunidade de Ponta Grossa hoje. Sim. Portanto, o hospital da criança, ele não salva apenas as nossas crianças, mas pode salvar o futuro dos nossos netos, ou seja, dos filhos dessas crianças, e também o futuro da própria cidade. Exatamente. E são pessoas que têm, eu sempre digo assim, tem lugares da sociedade que quem estiver ali vai ser ouvido. Então, um juiz, um presidente da associação, uma associação comercial, uma federação das indústrias, o prefeito, né? Em grandes empresas ali, o empresário, o presidente daquela organização, sindicatos. Então, existem algumas estruturas da sociedade que a pessoa é ouvida. Tudo que ela fala, as pessoas dão ouvido. Então, é muito triste quando a gente coloca nessa posição alguém que não quer falar, que simplesmente quer estar naquele lugar, ele não quer fazer a diferença com aquela posição que ele ocupa. Então, por que estar lá? Né? Tanta gente que precisa de voz e não tem, e que precisa de um representante para falar por ele, que não tem potência, não tem condição, não tem condição psicológica ou intelectual de falar das suas necessidades, e que de repente poderia ter lá um presidente da associação de moradores que falasse por ele, efetivamente. Mas a pessoa prefere se calar. Então, esses três que nós estamos falando aqui, né, a doutora Cristiane, o doutor Sovec e o doutor Bochenek, são pessoas que têm voz e falam, e se posicionam, e cobram, e dão ideias, e são ouvidos. E aí, essas pessoas que têm essa capacidade movimentam a cidade, transformam a cidade. Porque quando você coloca alguém numa posição que poderia fazer uma transformação e a pessoa não quer fazer, fica em silêncio, desaparece, a gente está jogando fora, perdendo um tempo da nossa vida. E todo mundo deveria ter a oportunidade. Todo mundo precisa chegar à velhice, ter a chance de chegar à velhice. E não por falta de um atendimento hospitalar adequado quando é criança, ter a sua vida adulta comprometida, a sua história comprometida ou a sua existência comprometida. Então, como eu falei para você, foi lá na CBN, uma criança é uma promessa. Você tem que olhar para uma criança, com todas as fragilidades dela. Eu tenho duas crianças dentro de casa, um é diferente do outro e são filhos meu e da minha esposa. E eu vejo assim, a energia que eles colocam nas coisas que eles estão fazendo, a alegria, a felicidade. Eu fico uma vez, eu estava conversando com o Padre Mário, meu filho Benjamin tem síndrome de Down, o Padre Mário da Igreja da Saúde, que fez o meu casamento e batizou minhas crianças. Eu falei para ele assim, Padre Mário, veja só, e agora, né? Ele olhou para o Benjamin, segurou o rosto dele assim nas mãos e falou assim, o que vai ser desse menino? Você não pode, ele falou para mim, você não pode falar isso agora.
Lá na frente você vai saber qual é o plano de Deus na vida dele. Ele pode ser aquele que vai ser o primeiro criança com síndrome de Down, o primeiro adulto com síndrome de Down, que vai concluir o curso de medicina, vai estudar genética e vai desenvolver método para melhorar a vida das crianças com síndrome de Down, porque ele está na pele. Ele vive a síndrome. É diferente de você que está olhando de fora para dentro. Então ele falou isso para mim. Então eu olho para as duas crianças lá em casa, e eu sou professor, né? Adoro o ambiente de escola, onde a gente está tratando do futuro, e penso, o que vai ser desse que está na minha frente aqui? Né? Às vezes é um bagunceiro, mas que lá no futuro vai ser uma pessoa genial, uma pessoa fantástica. Às vezes é um aluno mediano, às vezes é um aluno genial, que tira notas muito boas. O que vai ser o futuro dele? O que cabe a nós que estamos agora no comando? Nós temos que criar as condições para que essas crianças cresçam, se desenvolvam, aprendam, estudem, se transformem, se superem nas suas dificuldades e consigam lá na frente ser pessoas saudáveis fisicamente e mentalmente, pessoas criativas, com iniciativa, com envolvimento, que se preocupe com o coletivo e não só com o indivíduo. Mas isso quem vai colocar na cabeça deles somos nós. Não são eles que vão ter que aprender por conta própria. Então nós que estamos agora, né, ocupando as funções, os cargos, as posições, as profissões, temos que olhar para essas crianças e pensar assim, ele pode estar no meu lugar daqui a 10 anos. Como fazer para ele ser uma pessoa transformadora? Então o que vão ser das crianças? Então a criança é uma promessa. Se você tem uma criança em casa, você que está assistindo a gente aqui, tem uma criança em casa, olhe para ele e pense nisso. O que vai ser dessa criança? 50% do que ele vai ser no futuro é pai e mãe e a família que vão dizer. Então, começa dentro de casa esse processo de formação de melhores pessoas. Continua na escola, uma escola de qualidade, uma escola questionadora, transformadora, que ensina a criança a pensar e não só a repetir, que a gente ensina, eu sou professor, eu digo, quando eu vou fazer uma prova, eu estou cobrando a repetição. Eu quero que ele mostre para mim que ele é capaz de repetir o que eu falei para ele. Quando é que nós vamos começar a cobrar que ele seja capaz de criar um pensamento diferente do meu? Então, uma escola transformadora que faça a criança pensar, a criança ser, né, um indivíduo pensante. E uma estrutura de saúde para ampará-lo nos momentos de dificuldade, para que ele possa não ter o seu futuro comprometido por uma questão, às vezes simples, por uma demora de atendimento. E, aliado a isso, uma criação de situação de trabalho e renda para a família poder tocar a sua vida. Então, não são coisas assim, extraordinárias. São coisas que não dá certo. Você vai em outros países aí de primeiro mundo, você vê que dá certo. Então, nós temos condições, porque ninguém aqui é pior ou melhor do que uma pessoa que vive na Dinamarca. Lá eles têm condições melhores, é só isso que muda. Por que nós não podemos criar as condições aqui? Então, essa é a ideia de investir na criança. Quando você investe no Hospital da Criança, você é empresário, né, que investe no Hospital da Criança, você não está investindo num prédio, você está investindo em alguém, e num futuro alguém, que vai ser aquela pessoa que de repente vai levar o Brasil para o lado certo, para o caminho certo. O juiz Sérgio Moro, que todos estamos aí acreditando no trabalho que ele faz, né, ele foi criança um dia, ele não nasceu desse tamanho. E se ele não tivesse tido acesso à educação? É uma estrutura hospitalar. Então, isso são coisas que nós temos que discutir em sala de aula, entre professores, entre formadores de opinião, para que o futuro seja um pouco melhor, né? Lá no futuro o Brasil seja um país, nós não vamos estar aqui, fisicamente não, mas a gente vai deixar nosso legado, né? Cada um de nós teria que deixar um legado, porque a nossa vida é assim, nasce, cresce, reproduz, morre, e depois é esquecido. Só não é esquecido totalmente se deixar um legado. E se nós nos preocuparmos com isso, a gente vai fazer o nosso melhor sempre. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a AHC, a Associação Amigos do Hospital da Criança. Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, da UTFPR, vice-presidente da instituição Associação Amigos do Hospital da Criança, João Vargas de Oliveira. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E eu gostaria que nós fôssemos para as considerações finais, lembrando que o hospital teve, no dia de lançamento da AHC, muitas manifestações de apoio. O prefeito Marcelo Rangel se encontrava lá,
em relação àquelas crianças que se transformaram promessas no futuro, promessas bem realizadas. Acho que o prefeito está entre elas, porque ele realmente tem um compromisso claro com a comunidade. O deputado federal Sandro Alex, também, que vem fazendo um bom trabalho, e o deputado federal se comprometeu com um repasse de recursos via emenda parlamentar de aproximadamente R$600 mil, se eu não me engano. Sim. O que também vai ajudar, eu imagino, a Associação Amigos do Hospital da Criança. Eu gostaria que o senhor fizesse uma ponderação sobre esse dinheiro, onde ele será aplicado, e, ao mesmo tempo, suas considerações finais logo na sequência, por favor. Bom, a emenda parlamentar não é para a associação, mas é para o hospital. Então, a associação pode acompanhar o uso do recurso, mas ela não tem ingerência sobre isso. Pelo que a gente sabe, uma parte do recurso vai ser para reformar a frente do hospital, melhorar ali a qualidade do atendimento da recepção. Então, isso já vem ao encontro do que a associação quer. O restante, não sei, é para uso, ele veio como custeio, né? Então não sei qual vai ser o destino que a Secretaria de Saúde vai dar, mas acredito que vai ser um destino bom, porque vai para o Hospital da Criança. E em relação ao prefeito Marcelo Rangel, né? Desde o primeiro momento onde nós estávamos fazendo as reuniões, eu pedi para que a equipe do hospital chamasse o prefeito para uma reunião lá, para ele saber o que a gente estava fazendo, porque senão ele poderia dar a impressão, né, que era uma atividade que ele não podia saber, e ele é o responsável por tudo que tem de estrutura pública municipal. Qualquer coisa que dê errado é ele que responde. Então nós chamamos o prefeito, eu expliquei o que era nosso projeto, que não tinha nada de trabalho paralelo, governo paralelo, era sim somar com o hospital, né? E ele de pronto já concordou conosco, deu todo apoio, esteve outras vezes conosco nas reuniões, colocou Maurício Silva, que é o seu secretário de governo, faz parte da comissão de execução das obras. A secretária Ângela passou a compor a associação, ela é membro do Conselho Fiscal, então ela nos apoia lá em relação a isso. Então, vamos dizer assim, a prefeitura entendeu a ideia e viu que a gente está ali para somar e não para dividir, né? Então, e aí também uma coisa que tem que ficar claro, né, que já teve alguns problemas anteriormente, a associação não vai nunca se envolver, não faz parte do propósito da associação se envolver com a direção do hospital, a maneira como ele é gerido. Isso é atribuição da prefeitura e vai ficar com eles. Nós não queremos nos envolver com isso, até porque é uma atribuição que não nos cabe. Não tem sentido uma organização civil dar o palpite na gestão de um órgão público. Então, esse é um ponto forte em relação a isso. No caso, os bens patrimoniais que estão sendo adquiridos lá, eles são da associação doados para o hospital. Então, as TVs, por exemplo, é patrimônio da associação doado para o hospital. Por que é feito dessa forma? Porque no futuro, vamos supor que por alguma razão o hospital pare de funcionar, os bens que são da associação, a associação vai definir para onde que vão. E tem que ser sempre uma estrutura hospitalar. Então, vamos ver que fechou daqui a 10 anos, fecha o Hospital da Criança, tudo que tiver lá que é patrimoniado pela associação, a associação vai se reunir, vamos para o pronto-socorro, para o hospital regional, vai ser doado o patrimônio. E se for o inverso, a associação parar de funcionar, automaticamente passa a ser patrimônio do hospital. Então isso está definido em regimento interno, em estatuto, não dá para mexer nesse tipo de situação. E também gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo a compor a associação. Quem tiver interesse, manda um e-mail, é associaçãoamigosdohc@gmail.com. É associação sem cedilha e sem tio, né? associaçãoamigosdohc@gmail.com. Manifesta seu interesse, coloca o contato e nós vamos, então, entrar em contato, fazer a aproximação para qualquer uma das categorias, para ser contribuinte, para ser participante ativo ou esporádico, e para ser também um que vai adotar uma enfermaria do hospital e ter o seu nome lá, o nome da sua empresa dentro do Hospital da Criança. Então, é isso. E eu queria agradecer, né, pelo espaço, oportunidade de divulgar o trabalho da associação e dizer assim que a ideia da sociedade dentro de uma estrutura pública não é ruim, é boa, porque toma conta daquilo que é seu. O prefeito que está aí, ele vai passar. Mais 3 anos, troca. Ele não pode se candidatar de novo, então vai trocar. A estrutura física, a sociedade e o hospital vão ficar. E se nós tivermos posse do que é nosso, do que é público, e tomarmos o cuidado de torná-lo mais eficiente, mais eficaz e mais duradouro,
é melhor para nós e é melhor para todos os prefeitos que passarem aí pela cadeira. Professor Nelson Canabarro, vice-presidente da HC, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui, voltamos na semana que vem.